Olá, seja bem-vindo a mais uma aula da Escola Bíblica Digital. Estamos todos aqui há algumas semanas estudando o material Jó, Visão Bíblica do Sofrimento, né? É um prazer ter você mais uma vez, é um prazer ter você mais uma vez conosco nessa aula e eu espero que você aproveite e tenha e cresça no Senhor Jesus, cresça ainda mais no conhecimento da palavra do Senhor e tenha, logicamente, bom ânimo para viver a sua vida. Então, a nossa lição de hoje é sobre vida além da morte, né? Vamos falar um pouquinho sobre esse assunto tão é, é, tão curioso, não é? Um assunto tão debatido e um assunto é, é, tão controverso e eu posso até dizer tão questionado desde os primórdios. O texto base dessa lição é Jó, capítulos 14, 17 e 19, trechos destes capítulos. Você pode pegar a sua Bíblia e ir acompanhando no decorrer da lição estes capítulos que nós vamos conversando aqui no decorrer deste momento em que estamos aqui. Versículo-chave, porque eu sei que meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Né? Então, este é o versículo-chave. O alvo dessa lição, logicamente, ao estudar essa lição, você vai encontrar como com Jó na luta, né, da fé diante da realidade da morte. E uma realidade que todos nós passamos, uma realidade que todos nós sabemos. Existe o ditado popular que diz que a única certeza que temos é que a morte virá. E isso é uma verdade. Não existe nada, não existe ninguém, não existe nenhuma, como eu posso dizer assim, condição social, não existe nenhuma condição socioeconômica, não existe nada que possa impedir que a morte chegue, que a morte venha ao ser humano. Talvez uma das lutas que o homem tenha como alcançar a eternidade ou como perpetuar em sua vida. Como alcançar a eternidade, eu posso dizer para você que a Bíblia, o Senhor Jesus, juntamente com os ensinos dos apóstolos, nos ensina. Agora, muitos querem alcançar essa eternidade sem passar por Jesus. Quando nós olhamos para as religiões de todo o mundo, por exemplo, muitas religiões do mundo, espiritismo, budismo, islamismo, hinduísmo e outras, todas elas têm ali a sua visão do pós-morte. O que acontece após morrer? O que vem depois da morte? São poucas as crenças que acreditam na aniquilação total da alma. Né? Existe uma aqui no Brasil, que não é só no Brasil, mas é, muito atuante, e você consegue ver as pessoas desta seita andando em duplas para cima e para baixo por aí, é, vendendo, apresentando seus materiais. Estes acreditam na aniquilação total da alma, ou seja, morreu, acabou, não existe mais nada, não tem mais nada que venha depois da morte. Mas nós vamos ver aqui um pouquinho sobre essa questão pós-morte na visão de Jó. Né? O que vem após a morte? Né? O que virá após a morte? Essa questão, como eu disse para vocês, ela tem fascinado muita gente, toda a humanidade, desde os tempos mais remotos, mais antigos. Essa questão ela tem instigado a mente das pessoas. Mas foi Jesus, lógico, que trouxe luz à vida e à imortalidade através ou mediante o Evangelho, como nós encontramos a citação lá em 2 Timóteo, por exemplo, capítulo 2, capítulo 1, versículo 10. Jó e seus amigos, eles não tinham é, nenhuma revelação clara a respeito do que vinha após a morte. Torno a dizer para vocês, eu já disse isso em outras aulas, que a visão de Jó e dos amigos de Jó, do tempo de Jó, com relação às coisas do porvir, com relação ao que acontece após a morte, em relação até mesmo em relação ao seu próprio relacionamento com Deus, era muito limitada. Era muito limitada. Jó, ele existiu antes mesmo da nação de Israel existir e também
antes mesmo de Deus ter um relacionamento tão íntimo com Israel a ponto de se fazer presente no meio da congregação, ou seja, da nação de Israel, através do tabernáculo, dos santos, etc. Né? Nesse livro, então, nesta lição, nós vamos acompanhar aqui Jó na luta ao enfrentar as dúvidas e as angústias que cercam o fim da nossa vida aqui na Terra, o fim da nossa existência. Nós vamos encontrar isso. E é uma luta muito, muito interessante para nós falarmos. Né? Nós podemos olhar, depois eu até cito aqui mais para frente Elias e Moisés, que desejaram, inclusive, saber o que tinha após a morte ao falarem, olha, tirem minha vida e tal e tudo mais. Agora, hoje em dia é muito complexo, né? Porque nós estamos vivendo em meio a uma confusão muito grande com relação a, ao sistema propriamente dito. Eu vou falar sobre isso em uma das mensagens que trago para vocês da igreja, mas o dia a dia, a correria, as cobranças têm feito com que muitas pessoas caiam em sentimentos terríveis, né? Em sentimentos que fazem com que elas pensem, inclusive, em tirar a sua própria morte, a sua própria vida. Mas eu já falei sobre isso aqui. Não vou falar sobre suicídio, até mesmo porque o assunto suicídio levaria aqui, basicamente, uma aula para falarmos um pouquinho sobre esse assunto do ponto de vista de Deus. E Jó, eu quero colocar aqui que Jó, ele queria sim, ele falou, olha, como nós vimos lá no capítulo 3, né? No capítulo 3 nós encontramos Jó ali basicamente falando, olha, tira a minha vida, né? Senhor, quero mais, né? Nós olhamos lá no capítulo 3 a reação de Jó em frente aos desastres que estavam acontecendo com ele e as desgraças que estavam acontecendo na vida dele. E então, mas como ele encara a morte? Como ele encara a morte? Para Jó nessa altura a morte seria um descanso. Você encontra isso aí no versículo 13 do capítulo 3 de Jó. E para muitos, né, muitos acham que a morte é um descanso. Né? Muitos estão hoje em angústia, em problemas, acham que a morte é um alívio, né? E para Jó a morte, para Jó naquela altura da vida dele, em que ele estava sofrendo, angustiado, que ele estava amargurado, tendo problemas de saúde física, né? Problema de saúde física forte ali, já tinha perdido tudo, estava na lama, na cinza. Era um alívio das dores e com relação a tudo que ele estava sofrendo. Para ele a morte era esse alívio. E ele coloca, olha, não é nada desonroso, né? Reis e príncipes morrem, também repousam. Então, ou seja, ele falava, por que não? Por que não? Eclesiastes, certa vez, diz, ele pensa que o caso do aborto, né, Jó, ele cita, poxa, por que eu não morri quando nasci para não ter que precisar passar por tudo isso? Lembra disso? Eu falei sobre isso. Jó, ele fala, poxa, eu poderia ter morrido ao nascer, por que as pessoas nascem para sofrer? Jó questionou tudo isso, né? Seria melhor que morrer quando nascer do que passar por todo esse sofrimento. Enfim, a morte acaba com toda a desigualdade na vida. Esta é a conclusão que ele chega aí no capítulo 3, versículos 17 a 19. Ele vem colocando aqui, olha, todo mundo, não importa se é justo ou injusto, todo mundo morre. A morte iguala a todos. A morte iguala a todos. Então, lá em Eclesiastes 6,6 diz lá que vão todos para o mesmo lugar. Sepultura. Sepultura. Eu quero ressaltar e até mesmo lembrar que esta visão é bastante comum no Antigo Testamento. Né? Se nós olharmos, por exemplo, Salmo, eu vou ler aqui Salmo para vocês, Salmo 39. Se nós olharmos Salmo 39, deixe-me só abrir aqui.
Salmo 39, versículos de 4 a 6. Mostre-me, Senhor, o fim da minha vida e o número dos meus dias, para que eu saiba quão frágil sou. Desde os meus dias, o comprimento de um palmo. A duração da minha vida é nada diante de ti. De fato, o homem não passa de um sopro. E ele continua no versículo 6. Sim, cada um vai e volta como a sombra. Em vão se agita, amontoando riquezas, sem saber quem ficará com ela. Desculpe. Então, muito interessante isso, porque esta é a visão do Antigo Testamento. A visão do Antigo Testamento, olha, todo mundo vai morrer e todo mundo vai para o mesmo lugar. Todo mundo vai para a sepultura. Todo mundo vai parar naquele lugar que está preparado para os mortos. Essa era a visão comum. Essa era a visão comum. Mesmo assim, os santos ou as pessoas do Antigo Testamento que criam em Deus, né, que tinham o Senhor em seu coração, mesmo assim essas pessoas elas não deixavam de servir ao Senhor. Ela sabia que vale a pena servir ao Senhor, mesmo tendo esta visão acerca da morte. A visão de que todos vão para o mesmo lugar. A visão de que todos vão para o mesmo, é, 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 para o mesmo destino. Eclesiastes 6,6, né? Eu citei para vocês Eclesiastes 6,6, mas eu vou abrir aqui e ler para você. Eclesiastes 6,6. Pois, de que valeria viver 2000 anos sem desfrutar a sua prosperidade? Afinal, não vão todos para o mesmo lugar? Então, essa é a visão do Antigo Testamento. Essa é a visão desse tempo em que nós estamos falando aqui. Todos vão para o mesmo lugar. Todos vão para o mesmo lugar. Mesmo assim, eles continuavam a servir. Eles continuavam a servir. Salmo 63, 3. Deixa eu voltar em Salmo 63, 3. Olha o que o salmista diz. O teu amor é melhor do que a vida, por isso os meus lábios te exaltarão. Encontramos isso em tudo quanto é lugar no Salmo. Porque mesmo sem terem uma visão clara, como nós temos hoje, por causa do Novo Testamento, por causa de Jesus, sem terem uma visão clara, desculpe, sem termos uma visão clara, sem terem uma visão clara acerca do que vinha após a morte, porque para eles, simplesmente, todos iam morrer e ir para o mesmo lugar, para a sepultura, eles continuavam firmes no Senhor. Continuavam firmes em servir ao Senhor e agradar ao Senhor. Jó quer morrer. Né? Nós vemos aqui que ele não é o único que ia morrer ou que quer morrer. Há muitas pessoas amarguradas, muitas pessoas com ânimo que dariam as boas-vindas à morte e ao final da sua existência, inclusive agora. Enquanto você está assistindo esse vídeo aqui, talvez você já tenha pensado em tirar a sua vida, por exemplo. Mas para o homem de Deus, o suicídio é algo absolutamente impensável. Aquele que tem o Espírito Santo de Deus na sua vida não tem que pensar em suicídio. Se você perceber bem, Jó, como eu mostrei em outras lições, ele queria morrer, ele queria que a vida dele fosse tirada, mas ele não falou em nenhum momento em tirar a vida dele. Ele não pensava em tirar a vida dele. Ele poderia desejar a própria morte, mas não tirava a vida dele. Os dois exemplos também que nós temos, Moisés e Elias, Moisés e Elias, eles quiseram tirar a própria vida também. Eles falaram para o Senhor, Senhor, tira minha vida, me leve, não vale a pena viver. Mas o Senhor não tirou a vida deles, pelo menos no momento, na hora que eles pediram. E eles também não tiraram a sua própria vida. Mas depois nós sabemos que eles aparecem para o Senhor Jesus, lá em Mateus 17, por exemplo. Eles aparecem para o Senhor Jesus ali, conversando com o Senhor Jesus no Monte da Transconfiguração. Então, cabe somente a Deus tirar a vida. Cabe somente a Deus, aquele que deu a vida, tirar a vida, porque pertence a Ele. A minha vida pertence a Deus, a sua vida pertence a Deus.
e não a mim mesmo, e não a você mesmo. Então cabe a ele, e esses homens tinham essa certeza, esses homens sabiam disso, sabiam que a vida pertence a Deus e só ele pode tirar, só ele pode tirar. Nesta parte, nessa parte das orações, no final, opa, deixa eu voltar aqui, nesta parte final da oração, e nós já olhamos a lição anterior, nós vimos sobre isso, o Jó, ele reafirma que seria melhor ter vindo morto ao mundo, como eu citei agora há pouco. Mas agora ele não quer morrer. Se você olhar aí no capítulo 10, versículos 18 a 22, você vai ver que ele não quer morrer. Quer sim, ele quer um pouco de alívio. Ele quer um alento na vida. Ele quer esse alento na vida, ele quer esse alívio antes de morrer, e não simplesmente morrer. Jó vê a morte, Jó vê a morte agora com outros olhos. Né? Ele vê a morte agora de outra forma, de outra maneira. Uma visão muito mais negativa do que positiva com relação ao seu problema. Não como um descanso, mas como trevas absoluta. Versículos 21 e 22. Mais uma vez, torno a dizer para você, essa é a visão do Antigo Testamento, que a morte era escuridão, trevas, sepultura. Salmo, vamos ler aqui, Salmo 6, 5. Salmo 6, verso 5. Quem morreu não se lembra de ti. Entre os mortos, quem te louvará? Então, essa era a visão do Antigo Testamento. A visão de que, camarada, se eu morrer, eu vou para um lugar onde vai ser escuridão só. O que eu vou fazer lá? Não vai ter nada lá. Não vai ter nada lá. Essa era a visão da morte. A visão para o pós-morte no Antigo Testamento. A visão da escuridão, a visão das trevas, traduzida lá como Hades. Sheol, perdão. Traduzida lá como Sheol. Então essas duas visões, como descanso ou como trevas, são, são, sabe, a visão de pós-morte para o tempo de Jó era algo muito vago, era algo muito distante da realidade. Essa visão ela fica mais clara, como torno a dizer para vocês, no Novo Testamento. Ali se diz, com todas as letras, o que vai acontecer após a morte. Ali diz com todas as letras, quem morre em Jesus, vive. Vamos ver se eu acho que pego um texto aqui para vocês. Vou abrir aqui em Apocalipse. Apocalipse 14. Vamos lá, Apocalipse 14. Apocalipse 14, verso 13. É isso mesmo? Vamos ver. É isso mesmo, bichinho, vamos lá. Então ouvi uma voz dos céus dizendo: Escreva, felizes os mortos que morrem no Senhor, de agora em diante. Diz o Espírito: Sim, eles descansarão das suas fadigas, pois as suas obras os seguirão. Aqui nós temos vislumbre disso, felizes os mortos que morrem no Senhor. Lógico, eu não vou me aprofundar aqui, mas tem vários outros textos no Novo Testamento falando sobre pós-morte, sobre a vida pós-morte. Depois você pode ler 1 Coríntios capítulo 15 também, e pode te dar algumas outras informações com relação a isso, tá bom? Mas também diz daqueles que vão estar com Jesus, vão estar felizes com o Senhor no pós-morte, mas também existem aqueles textos que dizem que aqueles que estão fora de Cristo, não estão com Cristo, estarão em trevas, estarão em desolação. Né? Então, hoje, com o Novo Testamento, nós temos esta clareza na informação por causa dos evangelhos, por causa por causa do Senhor Jesus, ele revelou muitas coisas, e também os próprios apóstolos, o próprio Senhor Deus, através dos apóstolos, nos trouxe muitas informações. Jó não tinha, Jó não tinha certeza do seu destino final. Ele não tinha essa convicção para onde, de que forma que seria, porque ele não tinha essa visão clara.
já que Deus nos deu esta revelação, como eu disse, no Novo Testamento. Mas eu pergunto para você, você tem certeza para onde você vai após a sua morte? Como diz aquele cântico, se o seu coração parar de bater agora, se você for embora, para onde você vai? Para onde você vai? Então, é uma questão que você tem que pensar, uma coisa que você tem que raciocinar. Não adianta você falar, eu vou pensar nisso depois vai acontecer, sabe? Depois da morte não tem mais chance não, camarada. Depois que morreu não tem mais chance. Eu vou pensar em Jesus depois que morrer, mas aonde na Bíblia fala que depois que a pessoa morre ela tem chance de resolver a sua eternidade? O Senhor nos deu esse curto período de tempo na Terra para podermos pensar sobre a eternidade. Não depois. Você tem que definir aqui agora. Tem que tomar a decisão aqui e agora. Não depois. Depois não há mais tempo. Depois não tem mais jeito. Depois não adianta. Depois não adianta chorar, como eu digo para alguns, né? Como eu digo para alguns. Tá certo? Como vimos na lição anterior, neste capítulo Jó está meditando em como a vida é breve. E eu acabei de falar sobre isso, né? Que a vida é breve mesmo. A vida humana, ela, comparada à eternidade, não é nada. Não é nada. Não é nada. Ele poderia concordar com o salmista, por exemplo, que diz: lembra-te de como é breve a minha existência. Né? Então, o Salmo, ele retrata isso, Salmo 89, por exemplo. Pois criarias em vão todos os filhos dos homens? Que homem há que viva e não veja a morte? Salmo 89, 47 e 48. Nesta parte final do capítulo 14, por exemplo, dos versículos 17 a 22, Jó começa a pensar mais sobre o que virá depois da morte, o que vem depois da morte. Né? Então, Jó considera a visão tradicional aqui da morte, como eu disse para vocês, e a morte é o fim de tudo. Ele considera esta visão, que a morte é o fim de tudo e que morreu, acabou tudo. Ele estranha que as árvores tenham mais esperança do que o ser humano. Ele estranha que as árvores tenham mais esperança do que o próprio homem. Ele tem vida, elas, as árvores têm vida mais longa que os homens, é, e aí por diante. É muito interessante porque Isaías prevê que na criação renovada a longevidade do povo será como a das árvores. Né? É muito interessante a citação de Isaías 65. Não só isso, mas podem tornar a viver após um período longo sem sinal de vida, olhando para as árvores. Pode ficar lá, um toco, toda podada, parece que morreu, mas depois de um tempo volta a viver, olhando para as árvores. E ele fala, como o homem é diferente? Né? Jó questiona no capítulo 14, versículos de 10, né? Ele fala, morre e some para sempre. Essa é uma visão do aniquilismo da alma. Como eu disse, é uma visão do Antigo Testamento, uma visão da época lá de Jó, que é uma visão que o Novo Testamento traz clareza e traz luz, explicando para nós uma série de coisas sobre vida após morte. Vida após morte. Então ele questiona, olha, será que pode acordar do seu sono? Jó 14, 2. Será que pode acordar do seu sono? 14, 2, deixa eu ler aqui para você. Brota como a flor e murcha, vai-se a sombra passageira e não dura. Né? 14, 12. Vamos para 14, 12. Assim, o homem se deita e não se levanta. Até quando os céus já não existirem, os homens não acordarão e não serão despertados do seu sono. Então, essa é a visão tradicional sobre o pós-morte na época de Jó. Então é o questionamento. Poxa, o homem não poderia ser como a árvore? O homem não poderia ser como a árvore? A frase final do versículo 14, até que eu fosse substituído, né,
Tem uma versão da Bíblia, que é a Revista e Corrigida, que coloca até que viesse a minha mudança. Né? É, eu acho que essa versão é mais adequada, né, com o versículo 7, que diz se renovará. Então, é mais coerente essa versão. Jó começa a sonhar com a possibilidade daquela conversa com Deus e que ele tanto pediu lá no capítulo 13, por exemplo. Ele começa a sonhar com essa possibilidade de conversar com Deus, de falar com Deus. Para que haja essa conversa, para que essa conversa venha a existir, duas coisas são necessárias. Primeiro, os seus pecados têm que ser cobertos. E não só cobertos, mas perdoados também. Versículos 16 e 17. E assim a ira divina, a ira de Deus sobre a vida dele, porque a mão de Deus que está pisando sobre ele seria retirada, seria saída dali. E se isso é possível, Jó esperaria o tempo que fosse necessário para conseguir conversar com Deus acerca de tudo. Então, é, é, deixa eu colocar aqui um negócio para ler para vocês. A palavra milícia de Jó 14,14 é a mesma traduzida penosa em 7,1. Pode ser que Jó esteja pensando em algum tipo de purgatório. É uma pergunta. Pode ser que Jó esteja pensando em algum tipo de purgatório, ou seja, que no além ele terá que sofrer castigo do seu pecado. Será que Jó estava pensando disso? Doutrina semelhante a essa de purgatório, apagar pecado depois da morte e tal, existe muito e é muito ensinado na Igreja Católica Romana. Lembrando que Jó está tateando ali nas trevas, né, sem uma revelação clara sobre isso. Jó ele não tinha informação nenhuma sobre o que vinha após a morte. Ele está ali sem saber, ele não tinha nada, não tinha clareza com relação a isso. E é por isso que nós temos que agradecer a Deus e, e, e glorificar a Deus pela revelação do Novo Testamento, porque a revelação do Novo Testamento não nos deixou dúvidas com relação a isso. Vamos ler esse texto que está ali, Filipenses 1. Filipenses 1, deixa eu abrir aqui para vocês. Filipenses 1, 21 e 23. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Todo mundo conhece esse texto, né? Muita gente conhece esse texto. Versículo 23. Estou pressionado dos dois lados. Desejo partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. Veja, o que eu quero dizer aqui em nenhum momento nós encontramos no Novo Testamento alusão ou indicação de que nós podemos pagar os nossos pecados depois da morte. Ou que temos essa chance, ou algum vislumbre de purgatório. Nós não encontramos isso. Encontramos trechos como estes, que Paulo coloca aqui: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. É melhor estar com Cristo do que estar aqui. Enfim, nós sempre encontramos isso sobre a transformação, sobre estar no seio do Senhor Jesus, né, ou no seio do Senhor. Enfim, nós sempre encontramos que após a morte, aqueles que estão em Cristo estarão com Cristo. E se eu que tiver que pagar, e se eu tiver que pagar os meus pecados após morrer, qual é a razão da morte da cruz de Cristo? Eu não consigo encontrar a razão da morte na cruz. Eu mesmo que tiver que pagar os meus pecados após a minha morte. Né? Então, tem gente que se apega a textos como esse de Jó e fala: olha aqui, Jó está ensinando sobre o purgatório. Não, Jó não está ensinando sobre o purgatório e eu não posso nem mesmo fazer uma doutrina baseada em um versículo isolado como esse de Jó sem ver todo o contexto e tudo que está acontecendo à sua volta. A visão tradicional, sim, era de que morreu, acabou e vai para a escuridão e vai para a sepultura e já era, na época de Jó. Mas eles não tinham nenhuma informação como nós temos hoje no Novo Testamento. Não tinham essas informações. Né? Então, temos que olhar o todo e não podemos fazer uma doutrina baseada somente em uma citação de um questionamento que está sendo feito por um
por um homem no seu tempo, né? Eu não li Jó 14:14, mas eu vou ler aqui só para... Eu vou ler aqui numa versão diferente. Jó 14:14. Vamos ver aqui. Quando o homem morre, acaso tornará a viver? Durante todos os dias do meu árduo labor, esperarei pela minha despensa. Tem gente que fala assim, aqui, esse árduo labor aqui, fazendo referência depois da morte, ele estará em labor, né? Estará pagando, trabalhando, pagando alguma coisa. Para ser sincero, eu acho que tem que ser bem criativo para chegar a tais conclusões, certo? Mas enfim, o assunto aqui não é esse e vamos continuar então no que estamos falando aqui, ok? Essa batalha de fé, que Jó trava aqui, foi demais para Jó, né? Ele acaba voltando à visão tradicional. Ele acaba voltando ao que ele sempre ouviu, que ele sempre conheceu. Olha ao redor e vê que tudo passa. Tudo é passageiro, que nada subsiste ou nada resiste ao tempo. Que nada resiste ao tempo. E a esperança também acaba a esperança toda se acaba quando ele olha para, poxa, tudo se acaba, nada resiste ao tempo. E Deus tem a palavra final da nossa existência, no versículo 20. Capítulo 14, versículo 20, olha o que diz. Tu subjugas de uma vez por todas, e ele se vai. Alteras a sua fisionomia e o manda embora. Quando ele fala tu subjugas aqui, ele está colocando aqui Deus. Ele fala, olha, a nossa existência final, a palavra final da nossa existência é de Deus, é Ele que subjuga. Tu o subjuga. Tu subjuga e pronto. Em Jó 14, de 21 a 22, ele antecipa um argumento dos amigos. Um dos argumentos que os amigos dele fez, nós vimos isso na lição 6, e você pode dar uma olhada, eles vão dizer que Deus nem sempre castiga os ímpios, né, mas pode castigar seus filhos. Aí em Jó 21, aqui no capítulo 21, versículo 19, diz o seguinte: Deus dizeis vós, guarda a iniquidade do perverso para seus filhos, mas é a ele que Deus deveria dar o pago para que o sinta. Se tudo ficar igual depois da morte, né, a justiça tem que ser feita aqui mesmo na terra, segundo a conclusão dele. Para Jó, se tudo é igual depois da morte, ou para os amigos dele também, né, logicamente. Apesar que os amigos têm ali as suas dúvidas, mas para Jó, se tudo é igual após a morte, então Deus tem que tratar todo mundo aqui na terra mesmo. Todo mundo tem que pagar. E nós já vimos isso lá na lição, se eu não me engano, lição 6. E não é bem assim. Eu trouxe inclusive ali foto de algumas pessoas procuradas pela justiça. Não é bem assim. Você pode conhecer talvez muitas pessoas mesmo por aí afora que são más, que são desonestas, que fazem maldade, e quanto àqueles que roubaram milhões e milhões dos cofres públicos e por isso mataram centenas e centenas de pessoas porque não tinha saúde adequada, porque não tinha hospital adequado. Essas pessoas são cruéis, essas pessoas são terríveis. E muitos destes estão impunes, nem na cadeia estão. Mas o julgamento virá. O julgamento virá. Né? Então, para Jó, ele fala, a justiça teria que ser feita aqui. Mas, enfim, nós já falamos sobre isso aqui, mas mesmo com fé vacilante, né, e Jó ele sempre anda ali na beira do abismo ali, né, ele sempre anda ali entre a fé e a não fé, sabe, daqueles questionamentos loucos que Jó faz, loucos, mas importantes. Mesmo assim, Jó não desiste de andar, Jó não desiste de caminhar, Jó não desiste de viver.
Jó continua firme. À sua frente ele só vê a morte no capítulo 17. No capítulo 17 você vê isso. No seu fim ele só vê a morte. Beleza, o meu fim também eu só vejo a morte. Eu não vejo outra coisa. Eu vejo a morte, mas o meu fim eu vejo a morte com Jesus. Em Jesus. Eu espero depois da morte estar com Cristo. Essa é a minha esperança. Essa é a minha esperança. Jó ele se vê sem esperança na amizade humana, mas ele não desiste do Senhor. Ele percebe que só Deus pode ajudar. Versículo 3. Então, a conclusão que ele chega, e ele vê lá no versículo 9 do capítulo 17, é que ele vai continuar no caminho do justo. E ponto. Ele não vai negociar isso. Já não vai negociar a sua justiça para com Deus, ele não vai negociar a sua fé para com Deus, mesmo sofrendo, mesmo tendo lutas, mesmo tendo tribulação, Jó continuará justo diante de Deus. Mesmo sem nada dar certo, Jó continuará justo diante de Deus. E isso é um desafio para mim e para você. Será que nós mesmo quando nada dá certo na nossa vida, nós continuamos firmes em nossa fé com o nosso Senhor? Jó, ele tomou a decisão aqui, peraí, independente de qualquer coisa, eu vou continuar firme. Leia depois desse capítulo 17, não vou ler aqui para não se prolongar a aula. Nos versículos 13 a 16, é difícil ler os pensamentos de Jó de uma forma muito clara. Ele quer morrer? Ou ele teme a morte? O que é ali? Né? Depois você tenta descobrir ali. Ainda tem esperança? É uma coisa que a gente tem que olhar ali no texto. A repetição ali dos versículos 13 a 14, nós encontramos ali a repetição. Se isso, se isso, se isso. Então, parece indicar que ele está considerando uma atitude que pode assumir. Ou seja, será que eu mesmo quero morrer? É o que Jó talvez esteja ali pensando. Né? Depois de raciocinar sobre a morte. Para ele, morreu, acabou, fica tudo, é o fim. Então, de repente, ele chegou à conclusão ali com o seu pensamento: poxa, será que vale a pena morrer? Será que vale a pena dar o hello para a morte? Dar as boas-vindas para a morte? Será que vale a pena fazer da minha casa a escuridão completa? O abismo, a sepultura? Mas isso seria desistir da luta. Isso seria negar a esperança. Aqui no versículo 17, capítulo 17, versículo 15. Ele vem aqui, poxa, ele questionando, né? Onde então está a minha esperança? Quem pode ver alguma esperança para mim? Descerá ele às portas do Sheol? Descerá junto ao pó? Ou seja, é, é, será que o Senhor estará comigo lá, no Sheol, na escuridão? Né? Então, é um questionamento feito aqui. Parece que Jó aqui está revendo, né? Poxa, será que vale a pena? Será que vale a pena? Eu gostaria que você pensasse aqui, o que quer dizer o versículo, capítulo 17, versículo 16? A esperança morrerá comigo? Ou, mesmo morrendo, não abandonarei a minha esperança? A ambiguidade no texto aqui reflete uma batalha no coração de Jó. Reflete essa batalha. Então, o que quer dizer? Vamos ver aqui esse texto de Provérbios? Provérbios, vamos lá. Provérbios 17, 17 e 16. Provérbios 17, 16. De que serve o dinheiro na mão do tolo?
já que ele não quer obter a sabedoria? De que adianta? Como diz uma versão, de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? E Jó, então, ele está ali se questionando sobre: será que vale a pena eu morrer? Ir para a escuridão, para um lugar escuro? Esta é a visão, irmãos, essa é a visão do tempo de Jó. Para ele, Deus também não estaria lá. Mas o Salmo diz, por exemplo, fala: se eu descer à sepultura, lá o Senhor estará. Se eu subir às alturas, lá o Senhor estará. O Senhor está em todos os lugares. Mas a visão de Jó aqui era diferente. Ele estava se questionando, ele estava naquela luta, naquela batalha, né? A batalha continua, inclusive no capítulo 19, tá bom? O capítulo 19 é fundamental para que a gente consiga entender o livro como um todo. Depois você leia também o capítulo 19. Jó começa, como tantas vezes já falou ali, né, frustrado com os amigos e tal, dos versículos 1 a 6, e também questionando Deus, do versículo 7 a 12. Então, é, ele coloca ali toda a sua autopiedade e se sente só, abandonado, sem poder contar com os irmãos, sem poder contar com os parentes, sem poder contar com a esposa, com os filhos, com os amigos, sem poder contar com ninguém. Até o próprio corpo dele parece estar contra ele, porque estava ali sofrendo por causa dos machucados, das feridas no seu corpo. Né? Sabe, existe uma lição aqui. Sabe, existe uma multidão que vive desse jeito. Existe uma multidão de pessoas que vive, é, que sofre, que sofre dores aparentemente sem motivos justos. Eu conheço pessoas que fazem trabalhos excelentes, pessoas que servem ao Senhor, eu conheço pessoas que amam a obra de Deus e sofrem com dores, sofrem com enfermidades. Talvez você poderia pensar assim: poxa vida, essa pessoa é tão fiel ao Senhor, trabalha tanto, fala de Jesus às pessoas, leva as pessoas a Cristo através de sua obra, de seu trabalho, e está ali sofrendo, está ali com dores, está ali com angústias, está ali muitas vezes depressiva. Por que essa pessoa está assim? Eu não sei porquê. Não tenho a mínima ideia do porquê. Aparentemente, para mim, aparentemente é sem motivo justo. Mas eu não conheço ninguém. Você talvez conheça também algumas pessoas nesse sentido. O que nós temos que fazer por essas pessoas, além de dar o apoio emocional, o apoio moral, o apoio psicológico, o apoio espiritual? É orar muito por elas. Devemos orar por essas pessoas. Aquilo que a gente pode fazer, podemos fazer. Aquilo que não podemos fazer, damos para que o Senhor faça. Isso é extremamente importante. Extremamente importante. Orar por essas pessoas. Orar por elas constantemente. Imediatamente após o ponto mais baixo, né, do livro de Jó que nós vimos, surge o ponto mais alto do livro de Jó, que é a afirmação gloriosa de fé, nos versículos de 23 a 27 aí do capítulo 19. Ele faz ali uma afirmação de fé fantástica. A batalha não foi em vão de Jó. Agora aqui, no livro de Jó, vem o grito de vitória dele. Como será que Jó deu um pulo tão grande como este? Ele acaba de falar com Deus como aquele que me oprimiu, que me cercou, que enfiou a estaca em mim, afirmando que Deus inflamou a ira dele de Deus sobre a vida dele, né, afirmando ali que a mão de Deus atingiu ele, então Jó, mesmo sendo inocente, estava sofrendo. Então aí está o segredo de Jó. Aí está o segredo da vida de Jó. Ele, independente do que estava passando na vida dele, independente do que estava ocorrendo na vida dele, Jó cria em Deus. Cria piamente, um dia após outro dia, ele cria.
Ele sabia que o sofrimento um dia passaria, os males seriam embora e tudo seria resolvido. Ele tinha essa crença, ele tinha essa fé. Ele sabia que tudo estava nas mãos de Deus. Ele sabia que Deus estava à frente de todas as coisas. E que Deus não deixaria de agir em favor da vida dele. Ele sabia disso. E é muito interessante porque no versículo 25 aí do capítulo 19, eu quero que eu quero ler com você esse versículo. Eu sei que o meu Redentor vive e que no fim se levantará sobre a terra. Já parou para pensar nisso? Eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Ou seja, o resgatador. O Redentor é o resgatador. É a palavra usada, por exemplo, e foi usada lá por Boaz, quando Boaz resgatou e agiu com justiça ali, amor com relação a Ruth. É a palavra usada aqui quando Deus resgatou o povo da opressão. Essa é a palavra usada. Jó entende que essa mesma verdade se aplica a ele pessoalmente. E que o castigo, como está aparecendo ali, como os amigos estão mostrando para ele, que o assola, que o Redentor, o resgatador, virá, surgirá. E Jó creu nisso, Jó creu nessa questão. E quem é esse Redentor, quem é esse sustentador, senão o nosso amado Senhor Jesus Cristo? Ele é identificado como Redentor na palavra. O Senhor Jesus é identificado como aquele que resgata na palavra. Ele é. A batalha contra o mal, o sofrimento imerecido, tudo isto foi ganho na cruz, no dia da vitória de Jesus. Tudo isso acabará de vez porque o Redentor vive e ele vive, como nós podemos saber. Leia Jó 19, de 25 a 27 de novo e louve a Deus pela esperança gloriosa dos salvos por Jesus Cristo. Nenhuma dor, um corpo novo, ver Deus face a face, nenhuma lágrima, nada. Porque um dia toda esta dor, todo este sofrimento passará. Porque o nosso Redentor vive e ele prometeu isso. Nosso Redentor vive. Foi uma luta tremenda para Jó chegar a esse ponto, chegar a esta declaração. Agora, como um alpinista, né, que planta sua bandeira no topo de uma montanha, por exemplo, ele quer ter as suas palavras gravadas de maneira permanente, para que todo mundo pudesse ler e para que ele mesmo pudesse se lembrar deste momento de certeza que ele tem: o meu Redentor vive, eu não ficarei assim. E a luta continua na vida dele. Quando ele deu essa declaração, as coisas não foram resolvidas automaticamente. A luta continua. Jó ainda vai contemplar a prosperidade dos perversos, como ele falou que via. Ele ainda vai ver isso. Ele ainda vai reclamar da ausência de Deus. Mas ele queria um registro disso. E ele falou: eu vou permanecer. Eu creio porque o meu Redentor vive. É bom registrar os nossos frutos, não é? É bom registrar as coisas boas que acontecem conosco. E Jó queria que registrasse isso dele. É bom registrar, porque sabe, quando nós estamos em momentos difíceis da nossa vida, nas lutas da nossa vida, nós temos que nos lembrar das coisas boas que Deus fez, das coisas boas que Deus realizou. Não podemos nos esquecer das bênçãos de Deus. Não podemos nos esquecer daquilo que Deus faz, daquilo que Deus fez. E quando estamos no vale da sombra da morte, devemos olhar para trás e ver aquilo que Deus realizou. Quero concluir aqui então
Mesmo com a revelação mais clara que temos no Novo Testamento, muitas vezes enfrentamos luta de fé diante da realidade da morte. Muitas vezes as pessoas têm medo de morrer, medo de se encontrar com Jesus. Você falar para mim, poxa, eu queria ver meus filhos, eu quero ver meus netos, eu quero ver isso, eu quero ver aquilo. Perfeito, isso é uma vontade natural que todos nós temos. Mas medo de se encontrar com o Senhor Jesus, você que tem o Espírito Santo de Deus na sua vida, não. Devemos fazer como Paulo disse, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro, porque estará com Ele. Estaremos com Ele. O fato desse livro de Jó fazer parte da palavra de Deus nos mostra que temos muita coisa a aprender nele. E o que você aprendeu nesse livro de Jó? Seu Redentor vive, o meu também. Mesmo que estamos passando por lutas, dificuldades e tribulações, o direito de tirar a vida não é meu e nem seu, porque a minha vida e a sua vida está nas mãos do Senhor. Se apegue ao Redentor. Se apegue ao nosso Senhor. Tenha fé e esperança, porque tudo isso passará em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Espero que você tenha sido edificado por essa lição e que semana que vem possamos continuar na próxima lição, creio que é a lição 10 do nosso livro. Que Deus abençoe e tenha uma excelente semana e reflita em tudo isso. Ouça novamente e leia os textos bíblicos para a glória e honra de Deus, nosso Deus. Amém? Deus abençoe e até lá.